Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, gostaria aqui inicialmente, senhor presidente, de parabenizar Vossa Excelência pela consciência e principalmente de ver o interesse da nação. Vossa Excelência, que de uma maneira democrática, conduzindo essa casa de maneira imparcial, sendo vítima, inclusive, de vários boatos desnecessários, mas Vossa Excelência, pela habilidade e pela responsabilidade de ser o presidente da Casa do Povo, vê o interesse da nação. E aqui, o interesse da nação, senhor presidente, é dois paradigmas. Primeiro, nós não estamos aqui falando de defender o presidente Temer, a pessoa do presidente Temer. Nós estamos falando de defender a instituição Presidência da República. E a oposição, de quanto melhor, pior, melhor, querem fazer o país sangrar. Fazer o país sangrar. Sangrar com irresponsabilidade. Sangrar com uma oposição covarde. E aqui eu vi um deputado que me antecedeu, melhor dizendo, e disse que vão recorrer para o Supremo, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu queria dizer que, inclusive, uma liminar já foi indeferida por parte do PDT no Supremo Tribunal Federal. Queria dizer que não pode ter dois pesos e duas medidas. Quando a gente fala para responder pergunta para alguma autoridade lá fora, ameaçam andar com mandado de segurança. Quando é para seguir um rito onde não se foi feito o contraditório ainda, porque você está pedindo uma autorização, e outra, autorização não é para processar o João, a Maria, é para processar o presidente da nação, senhor presidente. Em momento de incerteza, senhor presidente, tem que ter responsabilidade. Entre as férias da minha família e o interesse da nação, eu fico com o interesse da nação, porque nós somos representantes do povo. E não me venha com o discurso demagogo de dizer que nunca teve voto, nunca teve votação em recesso, nunca teve na história desse país uma crise política e institucional. É motivo, sim, de exceção para apurar. E se tiver os votos para a abertura e o afastamento do presidente Temer, nós temos que respeitar. Mas se não tiver os votos para afastar o presidente Temer, vamos retomar o que nós estávamos fazendo, que é voltar às reformas e fazer a reforma política, fazer a plataforma da economia do Brasil não parar. Essa é a agenda positiva do país. A oposição não se ilude, seu presidente. Às vezes fica dando sinais de apoio. Nós não podemos deixar sequelas. Quando afastamos a presidente Dilma, e aqui é importante fazer uma definição jurídica, e não me venham dizer que o processo na CCJ é só político, porque se fosse assim, o legislador não deixaria na lei mandar para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante que vê a consolidade dos projetos, mandaria para a Comissão de Ciência e Tecnologia, por exemplo. E nesse momento, senhor presidente, de insegurança extrema do país, aonde o mundo inteiro lá fora quer saber, o presidente fica ou será afastado? Se ele ficar, temos que retomar, fazer o que nós estamos fazendo, fazer crescer a economia, voltar a gerar emprego e fazer todas as reformas necessárias que possamos preparar esse país para o próximo líder que vai adentrar. Dizer que me dizem da autorização, com todo o respeito que eu tenho ao relator, que é meu amigo, advogado, embasar um relatório no princípio indúbio pro societá, está errado, porque é o único brasileiro que tem o dever de ser consultado à Casa do Povo para que possa ser processado. Existe uma diferença grande aos colegas que eu gostaria de explicar. O processo da presidente Dilma, a infração político-administrativa, que o nascedouro foi dentro desta casa, por pedalada. O processo do Eduardo Cunha, quebra de decoro, que tem um código de ética. O do presidente da República tem natureza penal, que é externo. E deve-se prevalecer, sim, os princípios de direito penal e processo penal. Senhor presidente, em relação ao quórum,
Eu teria vergonha do que a oposição está falando, que nós estamos com férias marcadas. Eu quero trabalhar. O país quer que nós trabalhemos. O país quer uma decisão. Se vamos continuar no caminho certo ou no caminho do sangramento. Não me venha com churumelas, com política de revanchismo, se sentindo muitas vezes traído com política de revanchismo. Se a Dilma não deu conta de ter maioria aqui, é porque além de ter incompetência administrativa, tinha incompetência política. E chegou a hora de nós passar o país a limpo e ver quem tem maioria e quem não tem. E que se respeite o resultado dos representantes do povo. Não me venha com estratégias de churumelas, de revanchismo, se sentindo traído. Eu mesmo não votei no Temer. Eu não votei no Temer. Eu não votei no PT. Mas em momento de responsabilidade, o partido não é PMDB, não é PT, mas sim o interesse do país. E o interesse do país agora, senhor presidente, nesse momento, é fazer da estabilidade para o país. Se a grande maioria dos parlamentares achar que deve aceitar uma denúncia frágil, muitas vezes com ideologia, e fazer o país sangrar 6 meses até que esse processo acabe, quem sabe viramos nomear ministros definitivos lá para janeiro. Ou se querem, dar um voto de confiança para o presidente Temer, para que continuemos fazendo as reformas para colocar esse país no eixo, até porque esse processo não prescreve. Quando o presidente deixar de presidente, ele volta lá para o Supremo Tribunal Federal. E queria dizer, senhor presidente, parabéns, acertadamente, de deixar claro que é 5 sessões. Eu vi o senhor afirmando parabéns. E parabéns, senhor presidente, por não ver, muitas vezes, deixar a vaidade lhe aplicar, e sim ver o interesse da nação. Porque eu tenho total certeza que se acontecer de nesta casa o presidente permanecer, vamos dar a mão à situação para voltar a fazer as medidas. E se acontecer dele ser afastado, senhor presidente, mas dentro da lealdade dessa presidência que vem tendo com o presidente Temer, o senhor terá todo o nosso apoio também. Não nos deixamos cair no conto do vigário, para que não deixe sequelas nesse parlamento, para que possamos manter a grande maioria que nós temos para aprovar grandes medidas. Quanto a churumelas, a choramingações, queria dizer que os poderes são independentes e quem tem que pautar essa casa é a consciência de cada parlamentar para ver o que é o interesse da nação. Essa causa não pode ser pautada por algumas televisão e muito menos por alguns membros do Ministério Público. Chegou a hora de ter coragem, enfrentar e dizer: nós somos o parlamento representante do povo. Podemos até passar desgaste sim, mas lá na frente, quando nós colocar esse país no eixo, aprovando as reformas, essas mesmas aplausos demagogos para essa oposição irão nos aplaudir na eleição para mostrar que quem tem a razão é o bom senso, é o bom senso. E quando eu vejo que nós vamos ganhar, eu sempre me calei livre. Eu estou vendo o deputado Júlio Delgado gritar. Deputado Júlio Delgado, você sabe o quando eu sei quando vai ganhar? É só olhar ao lado que Vossa Excelência está. O outro lado sempre ganha. Meu muito obrigado. Primeiro o Brasil e não as férias!